O coronavírus ele atingiu a América Latina com extrema violência, tá? Uma coisa que é natural. O efeito ele é muito grande, principalmente nas comunidades mais pobres, tá? E os três países mais atingidos são Brasil, Peru e Equador. O motivo pelo qual esses países são os mais atingidos é difícil de determinar, mas porque ele é, na realidade, determinado por uma série de fatores, né? Uma determinada política governamental, no caso do Brasil, está claro que o governo nacional ele atua absolutamente contra o combate ao coronavírus. Esse é um fator, não é o único fator, nem é o fator, digamos assim, predominante, mas é um fator. No Equador nós temos uma situação parecida, mas, de um modo geral, nós temos que ver também o problema da geografia desses países, quer dizer, como é que estão organizadas, como é que a população está organizada no território nacional, quais são as aglomerações, quais são as condições de vida nesses países, etc. e tal. No Equador, nós temos aí uma cidade, Guayaquil, onde a taxa de infecção e mortalidade é extremamente grande, né? Uma coisa que se nota, em geral, diante do coronavírus, isso aí reforça o que nós temos denunciado no caso do Brasil, é que, de um modo geral, que eu digo em todos os países, sem exceção, os governos não têm nenhum plano de enfrentamento do coronavírus, a não ser o isolamento social. Os países da América Latina, embora os índices eles variem bastante, não têm tido capacidade de testar as pessoas, não tem um plano de organização da população, com exceção do isolamento social. O que significa que, na realidade, os governos não têm praticamente nenhum recurso para fazer frente à epidemia, né? Em alguns casos, o isolamento social pode dar algum resultado, mas é improvável que o isolamento social sozinho seja capaz de conter a situação. Nós vemos que no Brasil, apesar do isolamento social, que é como em todos os países latino-americanos, um isolamento social parcial, muito parcial, inclusive, porque, de um modo geral, não é possível fazer o isolamento social nas comunidades mais pobres, que são maioria em todo o continente latino-americano. A taxa de pobreza, de miserabilidade no continente, ele vai à ordem das quase centenas de milhão. Então, é natural que isso daí, o isolamento social, seja uma maneira precária de combater o coronavírus. Nós já destacamos aqui, queria repetir, enfatizar, né, que o isolamento social ele é uma medida política, ele não é propriamente uma grande medida de saúde pública, ele é uma medida de saúde pública com objetivos políticos, né? O objetivo político o que é? É evitar que o vírus, né, provoque uma devastação nas classes sociais que servem de sustentação para os regimes políticos de todos esses países, que são regimes políticos, todos eles muito parecidos, né? Onde governa aí algum tipo de oligarquia política, né? Com mecanismos representativos que são em grande medida fictícios, não tem uma efetiva realidade. Se você permitir, né, se esses governos permitirem que a epidemia atinja as classes médias, né, principalmente as camadas mais altas dessas classes médias, que são a base fundamental de sustentação desses governos, evidentemente que o governo e o regime político eles entrariam completamente em colapso. Daí o fato de que o isolamento social seja a única medida
que esses governos tenham de maneira efetiva para fazer frente à situação. Isso significa, logicamente, que o efeito do vírus nas camadas mais altas da população, nas classes médias e na burguesia, ele vai ser um efeito reduzido e o impacto maior do vírus vai se concentrar, logicamente, na classe trabalhadora e na população pobre de um modo geral, né? Então, os governos todos seguem isso daí, na maioria não tem testes, na maioria não tem planos alternativos para conter a situação, né? É uma política homogênea, né, que é feita em nome de uma atitude científica. No Brasil, a gente viu muita gente falando isso, né? Principalmente gente de esquerda e tudo mais, setores liberais, falam que é uma atitude científica porque eles acreditam que isso daí se opõe ao bolsonarismo, que é uma força política, logicamente, cheia de conclusões ideológicas retrógradas que servem como orientação de uma determinada política de governo. Mas não se trata disso, não se trata de nenhuma grande ciência, se trata de uma política claramente classista. Bom, em todos esses países a gente vê que, talvez não todos, mas na maioria dos países, o sistema de saúde está entrando em colapso ou já entrou em colapso rapidamente. É uma característica comum, né? Não se fala muito. As forças políticas burguesas e pequeno-burguesas, elas procuram reduzir os problemas políticos a uma determinada política de um determinado governo. Se o governo for progressista, ele superaria os problemas. Se ele for reacionário, ele não supera os problemas. Na realidade, não se trata disso, né? Tanto os governos ditos progressistas como os reacionários, eles servem para sustentar uma determinada situação que é causada por um mecanismo econômico internacional que leva todos os países a uma situação de pobreza, né? A América Latina é um continente, a América Latina é uma região, né, gigantesca, que é duramente explorada pelo imperialismo, particularmente pelo imperialismo norte-americano. Nesse sentido, né, é importante dar aqui uma estatística, né, que mostra a situação em que o coronavírus encontrou quando chegou aqui, né? Os países da América Latina, eles, em um modo geral, eles não chegam a gastar nem mesmo 10% do que é gasto nos países imperialistas com saúde, né? Vocês imaginem, por exemplo, que se um país como a Alemanha, um país como a França, a Inglaterra, gasta 100, né, nos países latino-americanos, em média, né, o gasto é de 10. Logicamente que isso daí é um revelador da pobreza crônica, né, dessas sociedades latino-americanas. A Organização Mundial de Saúde, né, que é uma referência, não vamos aqui endeusar a Organização Mundial de Saúde, como fazem determinadas pessoas, que é uma maluquice, né, porque a Organização Mundial de Saúde é uma organização imperialista. Mas ela recomenda que os países gastem 6% do PIB, pelo menos, com a saúde e a situação sanitária geral, né? Na América Latina, esse gasto está por volta de 2%, na média. Logicamente que há países aí, como o Haiti, por exemplo, outras sociedades caribenhas e centro-americanas, que o gasto é bem menor que isso. Se
um índice estabelecido, é um pouco arbitrário, mas, digamos assim, tem algum fundamento racional, é de que seriam necessárias 8 camas de hospital para cada 1.000 habitantes, isso em situações normais. Logicamente que numa crise como essa do coronavírus, esse número de camas de hospital não é suficiente para enfrentar a situação. Nós vimos isso na Espanha, na França, na Itália, né? Que são países que têm esses índices, né? Ou têm índices inclusive superiores a esse. Já na América Latina, né, a situação oscila entre 0,3 camas por cada 1.000 habitantes e 2,2 camas na média. Isso significa que nós vamos encontrar aí, na realidade, na média, alguma coisa em torno de 1 cama por cada 1.000 habitantes, ou seja, 8 vezes menos do que o índice indicado pela Organização Mundial de Saúde, né? Por aí dá para perceber muito claramente que o continente não tem condições de enfrentar essa situação, né? É lógico que se os governos estivessem dispostos, né, a enfrentar efetivamente a situação e defender a sua população, uma política centralizada, organizada e planejada poderia criar aí novas condições com hospitais improvisados, mas isso daí não está acontecendo na realidade em nenhum desses países, né? Os governos estão, evidentemente, economizando dinheiro e deixando a população morrer. Eles consideram, todos eles, que não vale a pena esse gasto, que seria um gasto relativamente alto, logicamente, que é melhor destinar esse gasto para os setores capitalistas.